Boa noite, amigos. É uma grande alegria estar com vocês nesta noite e agradecer o convite do meu amigo Ademir, que muito me honra. A gente vai procurar passar um pouquinho do conhecimento de Jesus, nosso grande mestre. E, oportunamente, hoje a gente vai trazer uma coisa um pouco diferente. Na verdade, quase que não é uma palestra, mas é uma reflexão que nós iremos fazer em conjunto, até porque eu também preciso fazer reflexão, a gente precisa toda hora reciclar, né? Então, como que aconteceu esse tema e esse assunto que a gente vai conversar essa noite? Alguns dias atrás, estava andando com o meu carro, resolvendo uma série de problemas, meio aborrecido, trânsito, calor, aquela situação que você está meio enjoado, um pouco estressado. E, de repente, estava tocando música no rádio. Normalmente, eu não costumo ficar prestando muita atenção nas músicas, né? Elas tocam lá, às vezes eu ouço noticiário, mas, de repente, começou a tocar uma música. E, acho que por algum motivo, naquele momento, eu comecei a prestar atenção naquela música. Era uma música do Ivan Lins, com esse título, Depende de Nós. E começou a tocar a música, e aquilo começou a me tocar, eu até aumentei o volume. E, de repente, eu comecei a me concentrar naquela música, do Ivan Lins, um poema maravilhoso. E aquilo começou a me levar a uma reflexão, ouvindo a música, comparando com aquele meu momento, com aquele estresse, com aquilo tudo. E a música que trazia uma baita de uma mensagem, assim, como se fosse dando uma pegada para que a gente tenha outros tipos de atitude. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Terminou a música, mas não me saiu da cabeça. Até que quando eu cheguei em casa, eu falei, puxa vida, o conteúdo dessa música ele vale uma reflexão. Essa reflexão pode ser feita até por muita gente em junto. E abri o computador, fui lá no Google, puxei a letra dessa música, trouxe ela num papel e comecei a analisar em cima dessa letra. Falei, puxa vida, está aqui uma mensagem fantástica exatamente para os dias que nós estamos vivendo. Então, a gente vai fazer uma abordagem hoje exatamente em cima desse poema que o Ivan Lins traz sobre esta música. Depende de nós. Quando a gente cria essa frase, depende de nós, nós analisamos, o que depende de nós? Tudo depende de nós? Puxa, mas eu não sou tão grande assim, eu não sou tão poderoso. Nada depende de nós. Ora, se não dependesse nada, para o porquê da nossa existência? Então não haveria razão. Algumas coisas, sim. Muitas coisas, talvez, dependem de nós. E muitas mesmo. Talvez não todas, mas muitas coisas dependem de nós. E analisando que a gente vai verificando que todas as consequências das coisas, de uma certa maneira, dependem da forma como nós encaramos, das nossas atitudes. E é isso o principal foco da nossa reflexão nesta noite. E podemos realmente interferir nas coisas que estão acontecendo? Como está o mundo de hoje? Realmente, quando a gente olha com um olhar normal, pesado, um olhar assim, de quem já está um pouco cansado, sem tantas convicções, aí nós começamos a olhar, olha, está um mundo excessivamente ambicioso, isso é uma verdade. Realmente, há muita ambição, extremamente competitiva, se compete por tudo quanto é coisa hoje em dia, por dinheiro, por poder, por território, enfim, por uma infinidade de coisas, as pessoas competem, sem se lembrar que se existe um vitorioso, haverá um derrotado, haverá um infeliz. E mesmo esse vitorioso, normalmente é uma felicidade muito fugaz, uma felicidade muito leve, curta. Violento, realmente, a gente está vivendo um momento grave, o mundo crescendo intelectualmente, mas, de uma certa maneira, perdendo espiritualmente. Egoísta, orgulhoso e materialista. Hoje, a própria mídia, tudo que nos envolve, nos projeta
sobre as coisas, sobre as conquistas materialistas. Talvez por isso que a gente sempre se sinta muito cansado, porque quando corremos atrás das benesses materiais, nunca estaremos satisfeitos. A gente chega a um ponto de conquista e vamos querer sempre mais. Esse que é um dos grandes problemas. Individualista, sim, até porque a própria eletrônica que está surgindo hoje, a comunicação eletrônica, está nos tornando ainda cada vez mais individualista. Medroso, sim, hoje nos assustamos, hoje ficamos presos, desconfiados de todo mundo, de todas as coisas, sempre esperando que alguma coisa poderá nos surpreender negativamente. Frio, desonesto, e daí para frente, pessoal. Então, realmente, a gente vive num cenário que a gente enxerga dessa maneira. Mas será que é necessário, é preciso? Então, perante esse quadro todo que a gente acabou de citar aqui agora, e esse é o motivo da nossa reflexão, porque no fim a gente quer trazer realmente uma mensagem positiva, que a gente pode mudar as coisas. Mas, hoje, nós nos sentimos impotentes perante a grandiosidade dos problemas. Problemas que muitas vezes nós o tornamos maior do que são. Problemas que às vezes são verdadeiros fantasmas, ou problemas de fato que a gente ajudou a produzir, sei lá, mas vivemos de fato impotentes perante tudo isso. Desacreditados perante o grande volume de problemas. É gozado que lá 40 anos atrás, na minha juventude, como a gente não tinha quase nada, também não tínhamos problemas. Olha só a ordem das coisas, né? Nós não tínhamos nem colorida a televisão, e nem muito menos branco e preto. Estava começando naquela época. Então, falar em celular, então, era um absurdo. Certo? Como a gente não tinha nada naquela época, nós não tínhamos com o que nos preocupar. Talvez a gente não tinha um volume de problemas. E tudo isso aí, que acresceu a nossa vida, o que é? São coisas materiais. Será que melhorou a nossa vida? Talvez não. Sem rumo, a gente, como eu falei daquela questão do individualismo, a gente acaba ficando sem rumo, porque nós individualizamos as coisas, falamos, puxa, mas eu sozinho, eu sei que está errado, eu sei que algo pode acontecer, mas como que sozinho eu posso modificar alguma coisa? Então, eu sou um espírito, filho de Deus, faço parte de toda uma cúpula espiritual, sou membro dessa cúpula espiritual, e de repente eu não olho para isso e falo, puxa, mas eu sou uma pessoa sozinha, sem me lembrar que eu tenho muita proteção, muito envolvimento. Sem futuro, às vezes a gente não enxerga realmente o fim do túnel perante todas essas dificuldades, a gente começa a enxergar soluções muito distantes e acaba até nos desanimando. Sem sonho devido à falta de força para criar. Então, a gente quis traçar para vocês aqui um cenário, não queríamos trazer aqui um negócio derrotista, mas até de uma certa maneira realista, certo? E é isso que faz com que muitas pessoas hoje tenham problemas psíquicos, problemas de saúde. Mas a gente quer trazer essa reflexão hoje para mudarmos essa visão, para mudarmos todo esse sentimento. Porque depende de nós. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele encontrou um cenário não muito melhor do que o nosso. Lembre-se que ele chegou no momento em que a Palestina tinha sido invadida pelos romanos, que estavam dominando eles tinham que pagar impostos para os romanos, pagar impostos para os reis da própria Palestina, viviam numa miséria, com muita violência, várias religiões onde os seus líderes distorciam tudo, se aproveitavam das pessoas, da inocência das pessoas. Então, o ambiente, com certeza, não era nada melhor do que o nosso, pior. Porém, Jesus esteve dentro desse ambiente e conseguiu viver dentro de tudo isso aí com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque, de uma certa maneira, ele não se deixou envolver por aquilo ali. E sobre todo aquele ambiente, ele trouxe um ensinamento maravilhoso que realmente nos dá força suficiente para nós encararmos qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldades. Então ele diz assim, num dos seus ensinamentos, receberá conforme seu merecimento. Aliás, antes disso, uma frase que eu gostaria de dizer, que Jesus disse naquela época, diz assim,
a felicidade não é deste mundo. Muitas pessoas poderiam dizer, puxa, mas então eu não tenho direito de ser feliz. Não, não era essa a condição que Jesus quis dizer. Ele quis dizer o seguinte, podemos ser felizes sim, mas a felicidade a gente obtém quando nós construímos alguma coisa, quando nós realizamos alguma coisa. Essa é realmente a verdadeira felicidade. Ele não quis se referir à felicidade da posse, das transgressões, a felicidade do poder, a felicidade das benesses materiais, e sim das realizações. E por que ele disse isso? Porque a gente vive num mundo de expiação. O nosso mundo, dentro do plano universal, é o segundo na escala. Então, é natural que, sendo um mundo de expiação, nós estamos aqui encarnados para cumprir algumas expiações, para algumas missões. Então, nós temos que ter a consciência, e Jesus nos deixou claro isso, que nós temos a consciência que vamos encontrar a dificuldade. E o nosso grande mérito na nossa evolução é exatamente suplantar essas dificuldades com muita força, com muita dignidade. Por isso ele também disse, receberás conforme o seu merecimento. O que significa isso? Que, de acordo com aquilo que nós realizarmos, que nós construirmos espiritualmente, com as nossas virtudes, da forma como nós nos dedicarmos ao nosso ser humano, nós receberemos. E por que receber? Não é que vamos receber um dia, começamos a receber já. Porque essa condição de nós construirmos alguma coisa pelo nosso próximo, de nós construirmos alguma coisa pela sociedade, o que vai acontecer? Já vai nos trazer uma paz interior imediata. Então, a partir daí, nós já vamos ter Deus em nosso coração e começaremos a gozar. Por isso que a gente recebe conforme o nosso merecimento. E é já, desde que a gente se prontifique a construir, a nos dedicarmos ao próximo. É dando que se recebe, e é dessa maneira. Isso aí é estabelecido, meus amigos, pela lei de ação e reação. É uma lei universal, a própria ciência determina isso. Então, realmente, o que eu der de positivo, seguramente eu vou receber. Ou nessa encarnação, ou em outra, não importa. Porém, aquilo que eu fizer de negativo, haverei de pagar por isso, naturalmente pela própria lei. Não porque Jesus, Deus, te julgou e determinou. É uma lei que acontece e você vai ter que pagar por isso. Ou se eu não fizer nada, eu também não terei direito a nada. A quem mais for dado, será cobrado. E o que significa isso? Significa que é dada uma informação a todos de como é o caminho, de como deveremos proceder. Mas muitas vezes nós ficamos ofuscados por todas essas benesses materiais, pelas conquistas que vêm de ordem material. E a gente, ofuscado por isso, relegamos a um segundo plano, muitas vezes, a parte emocional, a parte sentimental, a parte espiritual, que é aquela que, de fato, nos fará feliz. Porque uma coisa é certa, meus amigos, a felicidade, ela não vem de fora para dentro. Eu não trago alguma coisa de fora para me fazer feliz lá dentro. Não importa o que seja, a felicidade, ela vem de dentro para fora. É aquilo que eu tenho no meu consciente, aquilo que eu tenho no meu coração é que me fará feliz. Então, o engano, que o excesso de posses, de tantas coisas, poderá realmente me realizar. Eu me realizo quando eu estou em paz comigo mesmo, com a minha consciência, com o meu coração. Jesus disse, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Lembre-se que nós falamos na planilha anterior da questão do orgulho. Realmente o orgulho é que nos derruba. Então é o excesso de orgulho que faz com que as pessoas sofram, carregam um fardo muito grande e acaba se tornando excessivamente competitivo. Por isso que na abertura do Sermão do Monte, a primeira frase que Jesus disse, ele disse assim, foi dita assim, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É a primeira palavra de um discurso maravilhoso de Jesus. Daí a importância que ele quis dar à questão de ser humilde, porque se nós realmente entendermos e assumirmos essa humildade, com certeza um grande volume de problemas vão ser dirimidos, porque às vezes eles existem devido à nossa vaidade, devido à nossa competitividade, devido ao nosso orgulho, devido a uma série de problemas que nós temos. Então, quando nós adotamos essa postura, naturalmente, muitos problemas já deixarão de existir.
Por isso que nós dissemos, tudo depende de nossas atitudes, de como nós nos comportamos. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. O que significa ver a Deus? Enxergar a Deus, ser material, seria muita pretensão demais. Ver a Deus é quando realmente eu estou feliz, estou alegre, eu estou leve, eu estou tranquilo, sereno. Neste momento eu estou vendo a Deus. Isso significa ver a Deus. E quando que eu vou me sentir assim, vendo a Deus? No momento em que eu tornar o meu coração puro, que realmente eu buscar as coisas do emocional, do sentimental, as coisas do coração, do amor. Então, o que fazer? Certo? Falamos um monte de coisa. E o que fazer? Bem, em primeiro lugar, se algo está errado, tem que mudar. Seguramente, às vezes algo está errado. A pessoa, puxa, mas está errado, e daí? Algo está errado, não está certo, eu estou feliz, eu tenho alguma coisa, eu tenho alguma restrição? Não, eu quero mudar. Para mudar, nós temos que fazer diferente. Não adianta repetir a mesma coisa e achar que vai acontecer. Não, então eu tenho que realmente tentar descobrir um outro caminho e fazer diferente, certo? Então, o que nós temos que fazer? Mudar as nossas posturas e a nossa atitude. E essa canção do Ivan Lins, nós vamos apresentá-la aqui, vamos discutir cada frase dela. Vocês vão ver o que o Ivan Lins nos propõe nessa poema maravilhoso, que com certeza vocês vão chegar em casa e vão buscar e vão olhar também. Ele propõe exatamente uma mudança de postura, uma mudança de atitude, para que a gente possa fugir desse cerceamento, dessa prisão que a gente vive, certo? Fazemos o problema ser maior do que é, exatamente porque a gente se afasta dessa visão que o Ivan Lins vai dar para nós. Então, outra coisa, nós temos que entender o nosso objetivo nessa encarnação. Nós não viemos a essa encarnação para uma colônia de férias. Não viemos aqui, vamos dar uma volta, ficar uns 70, 80, 90 anos lá, vamos ver o que está acontecendo. Nada disso. Quando assumimos a condição de encarnados, nós trouxemos junto um livro com deveres, com uma missão, com muitas coisas a serem cumpridas. E muitas dificuldades por trás de tudo isso daí, porque é nas dificuldades que nós crescemos. E o grande objetivo da encarnação é evoluirmos e crescermos espiritualmente. Essa que é a grande sacada. Saber o que realmente precisamos para viver bem. E viver bem neste mundo é possível. É muito possível. Mesmo com todas essas dificuldades, com todas essas mazelas que nos envolvem, com todas essas coisas terríveis que acontecem, é possível que a gente consiga se isolar de tudo isso daí, porque tem muita coisa, mas muita coisa boa para os quais, infelizmente, muitas vezes fechamos os olhos. Então, será que falta água ou temos o necessário? Vamos lá. Eu vou primeiro fazer uma leitura desse poema, depois a gente vai falar gradativamente cada uma dessas linhas, todo um significado que ele traz. Então, essa canção começa assim: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, que faz tudo para um mundo melhor. Depende de nós, que o circo seja armado, que o palhaço esteja engraçado. Olha que coisa linda, pessoal. Que o circo esteja armado e que o palhaço seja engraçado. Que o riso esteja no ar, sem que a gente precise sonhar. Que os ventos cantem nos galhos, que as folhas bebam orvalhos, que o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós, se esse mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Então você vê que o Ivan Lins, ele chamou a atenção de uma coisa muito importante, nos trouxe realmente a vida, aquilo que é importante na nossa vida. Aí, nessa reflexão que nós vamos fazer em conjunto, vocês vão entender por quê.
Começando a canção, ele diz assim: depende de nós, quem já foi ou ainda é criança. Dos ensinamentos de Jesus, ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino do céu é para aqueles que se lhe assemelham. O que ele quer dizer? Que no reino dos céus, que a plenitude da nossa chegada, dos nossos objetivos, é necessário que a gente tenha o espírito de uma criança, a ingenuidade, a pureza de uma criança, que a gente realmente se comporte como uma criança. Esse é o grande ensinamento de Jesus. Resgatar, meus amigos, a alegria, a inocência, a pureza, o carinho, a capacidade que uma criança tem de perdoar. Dificilmente você vê uma criança falar que tem ódio, que tem raiva de alguém. Ela tem sempre aquele carinho para ser oferecido, a pureza. Então, é uma coisa que nós temos que resgatar. Por quê? Podemos ser sérios, responsáveis, mas sem ser sisudos, duros ou inflexíveis. Nós podemos levar a nossa vida, mas nós temos que ter essa coisa da criança. Temos que ser leves, flexíveis, brincalhões, inocentes, enfim. Pensar assim que se Jesus nos trouxe essa informação, o quanto ela é importante, o quanto a gente tem que pensar nisso. Existe até um teste que se faz, e muitos psicólogos fazem, e você responde uma série de questões, e eles analisam o quanto você é adulto, o quanto você é criança. Então, a pesquisa que se faz é assim: a cada ano que está passando, esse gráfico aponta as pessoas muito próximo do nível adulto, quando realmente isso aí teria que estar numa linha intermediária. Hoje, infelizmente, passou da linha intermediária para cima. Seria importante, muito importante, que esse nível baixasse, que todo mundo se sentisse ou tentasse viver como uma criança, certo? Mesmo com todas as nossas responsabilidades. Não vamos misturar a coisa. Então vamos, meus amigos, resgatar um pouco disso, dessa alegria. Que acredita ou tem esperança? Jesus, ele disse assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, removerá montanhas. E muitas vezes a gente acha que é muita pretensão, é demais. Puxa vida, mas como é que posso remover montanhas com a fé? Talvez porque a gente não entenda realmente como que tudo isso é manipulado, como tudo isso acontece. E Jesus ainda disse: pedi e obtereis. É necessário que a gente sonhe. O sonho é uma coisa muito importante, mas aquele sonho bom, aquele sonho que nós vamos perseguir, que nós vamos buscar, realmente essa é a maneira que nós temos de pedir. Buscar e achareis. O que acontece? Que nós temos que viabilizar. Por isso que Jesus, ele disse assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Talvez esteja faltando um pouco disso. Muitas vezes nós reclamamos que nos falta isso, que nos falta aquilo, que isso seria necessário, mas será que nós estamos realmente pedindo? Será que nós estamos mentalizando? Será que nós estamos viabilizando ou criando possibilidades, condições para que aquilo aconteça? Muitas vezes não, nós vamos dispersivamente empurrando sempre as coisas com a barriga. Batei e vos será dado, então corra atrás. Porque se você tomar a iniciativa, se você realmente for na frente, você vai propiciar uma grande energia, e essa energia realmente, a somatória dessa energia, vai plasmar ou vai materializar aquilo que nós desejamos. Por isso que eu falo, a egrégora formada pela soma dos pensamentos positivos destrói o negativismo. Eu poderia dizer que essa egrégora, para quem não entende o termo egrégora, seria a psicosfera, ou então, sim, o clima, a atmosfera espiritual, energética que nós geramos, é o que determina tudo. Então, na ciência, nós poderíamos dizer assim, que se eu acumulo nosso pensamento, nossa vontade, cria ondas eletromagnéticas, que possuem prótons, elétrons, átomos. E se eu for acumulando, concentrando uma grande quantidade dessa energia, o que vai acontecer? Eu estou plasmando, eu estou sedimentando, eu estou materializando aquilo que eu desejo. Por isso, essa é a mesma base que foi utilizado, por exemplo, para quem teve chance de ler o livro O Segredo.
Ela não descobriu a América, isso já vem do ensinamento de Jesus, mas ela teve a esperteza suficiente de trazer uma outra linguagem. Eu reafirmo com muita convicção o que eu desejo, aí eu conquisto. Mas é natural, é assim mesmo, e Jesus trouxe nesses ensinamentos, e a gente tem que entender isso, que realmente essa é a dinâmica da fé, porque a fé não é uma coisa estática. Eu pedi, vou sentar, vou esperar a coisa acontecer. Não é dessa forma. Por isso que ele diz, buscai, batei. Realmente, nós temos que ir atrás. Então, na medida que nós corremos atrás, na medida que nós pensamos, que nós vamos reativando, nós vamos criando uma força suficiente até plasmar e materializar aquilo que nós desejamos. Então, vamos acreditar e ter esperança. É dessa maneira que nós conquistamos. Então, isso é uma coisa científica, é energia, meus amigos. Não estou falando de alguma coisa estratosférica, alguma coisa que não sei, sobrenatural. Não, eu estou falando do natural, estou falando de ciência. Quem faz tudo para um mundo melhor? Uma coisa é o seguinte, o maior legado que levamos desta vida é o que construímos em favor do nosso próximo. Feliz ou infelizmente, tudo que nós acumulamos, nossas casas, terrenos, carros, ele fica para trás. E nós vamos, como desencarnados, para um outro plano. Vamos sem nada. Vamos um espírito e um perispírito para um outro lado, não levamos nada. Mentira, levamos sim. O que nós levamos? Aquilo que nós acumulamos espiritualmente. Aquilo que nós construímos espiritualmente. Isso sim nós levamos. Então, quer dizer, eu estou me preparando para partir para uma viagem e eu, às vezes, nem estou me preparando, nem estou juntando o suficiente para que eu possa ir bem nessa viagem. Eu só vou acumulando coisas que não interessam para esta viagem. Será que a gente não poderia equilibrar esses valores? Começarmos a tentar acumular alguma coisa para essa viagem, sendo que o material não conseguimos levar mesmo? Então, isso aí é o maior levado. Então, quando realmente nós trabalharmos para fazer um mundo melhor, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando um legado que nós vamos levar junto, que vai nos ajudar. Jesus diz, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Então, vocês imaginem se em muitas situações da nossa vida, ao invés de nós agredirmos, às vezes nós sermos duros, implacáveis, nós fôssemos brandos. Quantas coisas, quantos problemas seriam evitados para o nosso pretenso adversário ou para nós mesmos, com aquele estresse, adrenalina e tudo mais, certo? Então, a brandura, ela permite que a gente consiga refletir, que a gente consiga pensar. Mas, muitas vezes, por orgulho, nós não assumimos a brandura. Nós queremos retrucar, falar. Então, quando Jesus fala, seja brando, dê tempo para você responder, dê tempo para você analisar, dê tempo para você poder perdoar, entender as coisas realmente. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aqueles que realmente pensam constantemente em que as coisas não podem se separar, que as coisas não podem serem destruídas. Aqueles que realmente sempre refletem, imaginam coisas melhores. Hoje a gente vive, por exemplo, num país, momento político muito conturbado, disputa pela eleição, por poderes, envolvendo uma série de dificuldades. Então a gente vê aquelas pessoas talvez até se degladiando. Não, se for esse vai ser melhor, se for aquele vai ser pior, é melhor que seja assim, que seja assado. Mas a gente se esquece que nós temos um plano espiritual que envolve essa terra, que envolve esse país de uma maneira maravilhosa. Então, quantas vezes realmente nós elevamos o nosso pensamento em prece, em uma vibração, falando para o plano espiritual? Puxa vida, meus amigos do plano espiritual, envolvam o povo, envolvam as pessoas, envolvam toda a nossa atmosfera para que as coisas aconteçam de uma maneira pacífica, de uma maneira ordeira, de uma maneira organizada, certo? Isso, muitas vezes, a gente não se socorre. E aí está a grande força. Muitas vezes a gente só fica imaginando que algo não vai ser bom, se desse jeito não vai ser bom, daquele jeito não vai ser bom. Mas imagine se todo o povo
juntasse toda a energia de cada um, nós fizéssemos uma grande prece coletiva, pedindo essa ajuda, criando essa energia, que coisa maravilhosa que seria. Então, muitas vezes, em vez de ficarmos alimentando pensamentos negativos, porque quando alimentamos pensamentos negativos, nós trazemos aquelas entidades baixas, negativas, primitivas, e realmente atrapalham a nossa vida, e fica botando mais caraminhola na nossa cabeça ainda, certo? E piora, a gente vai ficando cada vez mais agressivo, mais desacreditado. No entanto, quando realmente elevamos o nosso pensamento em positivismo, que as coisas vão melhorar, alguma coisa nesse sentido, o que nós fazemos? Nós atraímos as entidades boas. E não tem jeito, meus amigos. Nós atraímos o que nós queremos. É o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, poxa, por que o pessoal do bem já não vem e toma conta de tudo? Não. Porque nós estamos em fase de evolução, de crescimento. Nós temos que crescer pela nossa força, pela nossa escolha, certo? Então é necessário que a gente se conscientize e que a gente sempre pense positivamente. Até porque é melhor andar com um mentor, aí, um anjo da guarda legal, do que ficar carregando um fardo que fica buzinando na tua orelha só coisas que não devem, só coisas ruins. Certo? Depende de nós que o circo esteja armado. Eu achei essa frase maravilhosa, né? Porque assim, eu fico imaginando, desde criança eu adorava circo, hoje a gente não vai muito, mas eu me lembro assim que quando começava a montar o circo próximo da minha casa, havia um campo de futebol e de vez em quando montava um circo ali perto de casa. E eu passava da escola ali entusiasmado, puta, que coisa maravilhosa que chegou aqui, o circo, eu vou poder ir no circo, vou poder assistir. Aquilo era uma alegria, enquanto eu via aquele circo sendo montado e aquilo trazia uma baita de uma alegria para mim como criança. Então, quando eu vi essa frase, ela me remeteu àquele tempo da felicidade, da alegria que era aquele circo para mim como criança. Então, eu sei que Ivan Lins ele quis trazer assim, que nós poderemos montar um circo. O que significa? Poderemos criar uma vida, estabelecer coisas positivas, realmente fazer muitas coisas boas, como se fosse montar o próprio circo, e mantê-lo funcionando. Então, o quanto que às vezes a gente contribui para isso? O quanto de nosso tempo a gente contribui para que sejam construídas coisas que beneficiem as pessoas, que a gente eleve as coisas, que a gente realmente parta de toda essa construção. A gente não fala só no sentido material, não. Elevar ou montar um circo significa propiciar oportunidades para que as pessoas possam se alegrar, que as pessoas possam estar bem. Como interagirmos e unirmos em nosso ambiente, abafando fofocas e maledicências. Essa é uma maneira de deixar o circo armado. O quanto unimos pessoas, motivamos, ensinamos pessoal. Muitas vezes você fala, pô, mas eu não tenho vocação para professor. Não. Às vezes, o sim ou o não é o suficiente, já é um ensinamento. Às vezes, um sim dito na hora certa é um ensinamento maravilhoso. E a gente não pode evitar isso, ou fugir disso daí. Nós temos, assim, um compromisso de tentar ensinar tudo aquilo que nós acreditamos que seja bom. Não importa que, mas ele pode não concordar, poderá haver uma crítica. Sem problema nenhum, pessoal. Com humildade, não importa que haja crítica. Desde que você, em sua consciência, você esteja certo, claro que aquilo é bom, então vamos trabalhar nesse sentido, sim. E o quanto fazemos para os outros serem felizes. Que o palhaço seja engraçado. Quando estamos deprimidos ou tristes, nada nos alegra, não importa o palhaço. E até curiosamente, quando li essa frase, eu me lembrei, há uns 2, 3 anos atrás, eu estava no aniversário de uma criança e os pais trouxeram lá 2 palhaços para animar as crianças. Então, colocou as crianças ali na frente, e aí eu tinha encontrado um amigo naquela oportunidade. De repente, começou todo mundo a se aproximar, nós nos aproximamos ali, começamos a olhar o palhaço fazer graça com as crianças. E as crianças se divertindo, fazer aquela baita daquela bagunça, coisa gostosa. E aquilo me alegrou também, porque eu senti a atmosfera legal, alegre. Aí esse meu amigo falou, vamos lá para trás, né? Eu falei, mas por quê?
puta charopada desse palhaço, o cara não tem criatividade, o cara é um xarope. Falei, aí eu me afastei um pouco e falei, cara, você está mal. Você está mal, você está achando que está tudo errado, que o palhaço está fazendo. Cara, você tem que repensar. Você tem problemas. Certo? Você está vivendo um momento, nesse momento você tem que ser um pouco criança. Se afaste desse outro mundo que te apurrinha. Você viva aquele momento com aquelas crianças. Tente entender o que eles passam para aquelas crianças e tente sentir o que aquelas crianças sentem também. Certo? Ele ficou meio assim. Bom, até aí não sei se ele gostou, não gostou, se ele entendeu o que lhe aconteceu. Mas é uma realidade. Quando realmente nós não sentirmos mais graça no palhaço, vamos parar e pensar. Realmente eu estou ficando um pouco distante de ser uma criança, de realmente ser alegre, de realmente ser leve. Então, é o momento, opa, espera aí, eu tenho que começar a rir mais, a me divertir mais. Por isso, quando não rirmos mais do palhaço, teremos que parar e refletir. Quando estamos leves, otimistas e confiantes, a mais simples piada nos faz rir. Esse é um momento bom, esse é um momento que eu estou bem. Quando realmente eu rio por qualquer coisa, que eu estou alegre por qualquer motivo, realmente esse é um momento realmente que eu estou legal. Então, o Ivan Lins colocou com muita propriedade. Será que não depende de nós tomarmos outra postura e vermos o que realmente nos atrapalha de acharmos um palhaço engraçado, de nos divertirmos mais, de rirmos mais? Que o riso esteja no ar. O riso é um produto em falta no mercado, né? Infelizmente, realmente, com esses telejornais que nós temos aí na televisão, pior ainda, né? Isso aí chora em vez de rir, né? Então, realmente tem, com as novelas também que se apresentam por aí, a vontade sempre é de chorar ou de desanimar, né? Então, o riso é tão necessário, mas é um produto em falta. O riso, meus amigos, é um remédio gratuito que produz inúmeras curas. Até a ciência, houveram inúmeros trabalhos apresentados por universidades do mundo inteiro, de que o riso realmente ele faz com que o nosso sistema límbico produza serotonina, produza uma série de componentes químicos, de hormônios, que faz bem para o nosso organismo, que nos fortalece, certo? Então, o riso realmente nos proporciona isso. Caramba, se é um remédio de graça, eu não pago nada, eu não preciso de receita, vamos rir. Até em termos de musculatura, diz que o riso é importante porque ele retarda as marcas no rosto, as rugas, porque você exercita toda essa musculatura facial, certo? Você vê que as vantagens que temos de rir, libere seus limites de aceitação e de orgulho, permitindo que o riso nasça no coração. Essa questão da aceitação, pessoal. Muitas vezes as pessoas confundem aceitação com comodismo. Não é a mesma coisa. Não é, digo, eu vou aceitar, eu vou me acomodar, não. Aceitação significa que eu não vou me desesperar perante uma situação. Eu aceitei aquela situação. Se eu aceitar aquela situação, eu tenho forças para reagir perante aquilo lá. Mas quando eu não aceitar, que eu mostrar o inconformismo, realmente é muito difícil. Por quê? Porque a energia negativa me transforma e eu não tenho forças. Então, nós temos que realmente aceitar o que vier e, a partir dessa aceitação, nós temos que criar a tranquilidade, a força, a inteligência de alterar. Então, pense bem na questão da aceitação. Qualquer coisa nos faz ficar reclamando, blasfemando, xingando, e quando nós fazemos isso, caramba, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, qualquer coisa desse tipo, nesse momento, o que nós geramos? Energia negativa. Nós baixamos a nossa frequência vibratória, a psicosfera à nossa volta fica ruim. Então, para que reclamar? Aconteceu, acabou, aconteceu, seja lá qual for o motivo, como eu vou resolver? A brandura, a serenidade, a tranquilidade, é melhor. Eu vou resolver de uma forma melhor e eu não vou ser afetado por um plano energético ruim, negativo, que vai me prejudicar. A energia do riso promove até alterações moleculares, certo? Isso também já tem pesquisas feitas em cima disso daí. Então, nossas células, elas se regeneram, se recuperam a partir do otimismo, da alegria. Sem que a gente precise sonhar.
É lógico que quando Ivan Lins se referiu ao sonhar ali, não é o sonho verdadeiro. Ele falava em sonhar, daquele sonho de ter que ficar aspirando alguma coisa sem que a gente tenha esperança que acontece. Por quê? Porque, na verdade, sonhar é vibrar com muita energia, fazendo o coração bater. E a gente tem que sonhar sempre, positivamente. O sonho é o alimento da alma pelo qual temperamos a nossa vida. Quando nós paramos de sonhar, a coisa também está difícil. Nós temos que ter planos. Agora, o que nós não podemos fazer é ter 500 sonhos e 500 coisas inacabadas. Temos que sonhar o suficiente que permita a gente cumprir, porque cada coisa inacabada é um pedaço que nós deixamos para trás, que sempre vai nos fazer falta, que sempre vai nos deixar incompleto. No verdadeiro sonho, nós corremos atrás. Não deixe de conquistá-lo. Existe um ensinamento do Mahatma Gandhi, que numa entrevista que ele deu, perguntaram para ele assim, o que é felicidade? Ele teve a seguinte resposta. Ele falou, a felicidade, ela é inversamente proporcional, olha só, inversamente proporcional às nossas expectativas. O que ele quis dizer com isso? Se nós criarmos excessivas expectativas, as nossas possibilidades de cumpri-las são pequenas, certo? Aí nós vamos ficar devendo coisas, vamos nos sentir pequenos, incompletos. Por isso que a gente fala, vamos sonhar sim, mas vamos sonhar o suficiente para que a gente realmente possa cumpri-los. Que os ventos cantem nos galhos. Aí é uma questão para a gente pensar um pouco. Quantas vezes, atualmente, nos últimos tempos, estamos parando para ver a dança dos galhos ao sabor dos ventos? Ouvir a voz do coração. Quantas vezes nós estamos realmente parando, ouvindo, olhando a natureza, sentindo a nós próprios, fazendo essa introspecção? O canto dos pássaros, o colorido das flores, muitas vezes atravessamos, nem percebemos que havia um canteiro com dezenas de cores maravilhosas, encantadoras, que realmente nos faria muito bem. Tomar consciência da maior de todas as obras de arte, que é esse planeta, esse mundo que Deus nos deu, e nós saímos atropelando, levantamos cedo, tomamos café e saímos atropelando tudo, sem enxergar nada, dirigimos, nem sabemos o que nós enxergamos no caminho, então a gente vai passando por cima de tudo, e Deus nos deu uma verdadeira obra de arte à nossa volta, a maior das obras de arte, e a gente não aprecia. Isso é bom, pessoal, a gente parar, observar, valorizar tudo isso aí. Isso é um grande elixir para a nossa alma. Que as folhas bebam orvalhos, olha a coisa maravilhosa. Através das folhas, a árvore respira, se nutre, vive e nos brindam com frutas e sombras. Através da vontade e da coragem, alimentamos a nossa alma com realizações. Na verdade, meus amigos, o orvalho significa as oportunidades que Deus nos dá e não aproveitamos. Diariamente, assim como a folha recebe os orvalhos, diariamente nós recebemos muita coisa de Deus. As coisas estão disponibilizadas, então não é necessário nada, não é necessário magia. Elas estão. É que muitas vezes a gente não toma a gente não busca, a gente não toma posse daquilo que já está à nossa disposição. Então, e que tipo de folha nós pretendemos ser? Tendo todas as coisas nas nossas mãos, tudo aquilo que Deus nos dá, e muitas vezes, como eu disse, nós não sabemos apreciar, não sabemos saborear. Que o sol descortine mais as manhãs. Todos os dias o sol faz a vida renascer pelas manhãs. Vamos imaginar que cada dia é uma nova vida. É muito mais fácil para se viver. Se eu pensar que eu tenho 80 anos, não tenho 80 anos. Eu tenho um monte de dias. Então, cada dia eu vou departamentalizar e vou viver a cada dia. Então, eu vou levantar pela manhã e vou dizer, hoje é uma vida. O que eu vou fazer com essa minha vida hoje? Se a gente pensar dessa maneira, nós vamos tentar aproveitar aquele dia muito melhor. Porque hoje é uma vida. Me deram uma vida, o que eu vou fazer com ela? Então, às vezes, cabe a gente levantar, fazer uma reflexão, planejar aquele dia para viver de uma maneira melhor. Nos últimos tempos, quantas vezes paramos para ver, por exemplo, um nascer do sol?
certo? Ah, mas eu vou perder tempo de ficar vendo o sol, puxa vida. Mas naquele tempo eu faço uma meditação, eu faço um exercício de respiração, eu harmonizo o meu corpo, harmonizo o meu espírito, meus centros de força, coisa gostosa. Depende de nós se esse mundo ainda tem jeito. Uma coisa é certa, o plano divino universal é sempre a evolução dos espíritos no planeta. Então tem jeito sempre, meus amigos. Hoje, realmente a gente vive um momento um pouco difícil com as pessoas, com tudo. Mas tudo está previsto. É sabido que o nosso mundo ele está passando de uma fase de expiação para um mundo de regeneração, que será muito melhor. Joana de Ângeles, até que tem o nome ela sempre diz assim, que essa fase seria muito difícil. Essa transformação seria muito difícil, porque seria dado a última oportunidade a muitos espíritos. Por isso que Jesus dizia, separar o joio do trigo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por quê? A gente vive uma fase de encarnações onde muitos espíritos, realmente, que não têm boa índole, espíritos primitivos, negativos, que estão aqui, às vezes tendo a sua última oportunidade nesse mundo que será um mundo de regeneração. E nós? Nós queremos embarcar nesse trem que é este mundo e ir junto com ele para a regeneração ou cair fora desse trem? Então depende de nós. Nós vamos fazer a escolha. Não, eu vivi num mundo de expiação, esse mundo será melhor, então eu quero partir para um mundo de regeneração. Então, independente do que qualquer pessoa faça, tire proveito das coisas, eu vou viver a minha vida da melhor maneira possível, porque eu quero pegar esse trem, eu quero estar nesse mundo de regeneração. Apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Ação e reação, causa e efeito, é uma lei universal. Então, muitas vezes a gente fica pensando, puxa, mas aquele político deu um desvio de 100 milhões de reais. Impossível, eu paguei imposto, não sei o quê. Meus amigos, 100 milhões de reais ele não vai levar junto com ele. Ele tem uma vida limitada, ele não vai levar com ele. Então, nós não temos que ter ódio dele, temos que ter dó. Porque ele teve uma oportunidade de ter uma liderança, de fazer algo de bom, e ele não fez. Esse é um daqueles que talvez não vai poder pegar o bonde, certo? Então ele é uma vítima, na verdade. Então vamos imaginar a coisa de outra forma. Jesus nos diz, perdoai os seus inimigos. Ele colocou a misericórdia como uma coisa extremamente importante, principalmente para nós e para os outros. Então, realmente, quando a gente carrega esse ódio, essa indignação dentro de nós, o principal prejudicado é nós mesmos, porque nós botamos adrenalina, colocamos aquele ódio, a nossa energia, isso faz mal, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, cada pessoa vai responder pelos seus atos. Não vamos nos preocupar com isso, não. Vamos nos preocupar conosco, de nós fazermos o que for de melhor. É aquilo que eu falei, os que te deixam indignado são inferiores a você. E, repetindo, não crie expectativas elevadas. Se nós tivermos um mundo pequeno para nós carregarmos no colo, é muito mais fácil. Não adianta nós criarmos um mundo grande e não carregarmos nesse mundo, não termos condição de dominar este mundo, ficarmos sempre sufocados e abafados. Vamos diminuir o nosso mundo e aproveitarmos o máximo possível aquilo que tiver dentro desse pequeno mundo. É muito mais fácil para nós administrarmos, nós vamos valorizar muito cada coisa do pequeno que nós acumulamos. E como colocamos Deus em nossas vidas. Tudo isso é o grande foco da nossa reflexão de hoje. Vamos colocar Deus sempre em primeiro lugar, acima de tudo. Ele é o grande Criador, nosso grande Pai, e nós somos seus filhos. Então, é a Deus que nós temos que buscar. E para buscar a Deus, existe um caminho dentro de tudo aquilo que nós conversamos hoje. Às vezes pode ser difícil, mas não é. Se vocês analisarem, é o caminho mais fácil. Por quê? Falar em humildade. Puxa vida, a hora que eu me tornar humilde, mesmo de fato, pessoal, eu não me ofendo mais. Eu sou humilde. Eu não tenho raiva, eu não tenho mais inveja. Por quê? A humildade, ela me coloca numa posição
neutra em relação a todas as agressões que possam ocorrer. Então eu posso falar, poxa, é difícil? Não. Eu assumo a humildade e realmente fica muito mais fácil de eu viver. Eu não vou ficar indignado com nada, meus amigos. Certo? Então, Jesus teve uma sabedoria muito grande e muitas vezes a gente não sabe extrair exatamente tudo com profundidade, aquilo que realmente ele quis nos ensinar. E, para encerrar o nosso espaço aqui, eu queria falar uma coisa para vocês, para finalizar com chave de ouro. O que realmente podemos fazer? O melhor caminho é o amor. Não é à toa que Jesus, no maior dos seus ensinamentos, um dia ele disse assim, se eu tivesse que resumir tudo aquilo que eu ensinei aqui na face da terra, eu diria num único mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus colocou o amor acima de tudo. Por quê? Quando realmente nós amamos, nós estabelecemos o ato de doar, o ato de nos entregar incondicionalmente a tudo nesta vida, o que nós estamos fazendo? Nós estamos liberando uma energia maravilhosa. Nós estamos realmente em comunhão com Deus. Certo? O amor, eu diria assim, o amor existe até algumas maneiras que nós temos de definir a arte. Né? Todo mundo sempre enxerga a arte como uma apresentação teatral, ou um quadro, enfim, uma encenação. Mas eu diria para vocês que a maior arte é aquela que está na arte de viver. E o que significa a arte de viver? É nos entregarmos à vida com plenitude. Isso é a arte de viver, com amor. Ou seja, cada ato, cada respiro, cada coisa que eu fizer, eu vou fazer da melhor maneira possível. Se eu tiver que fritar um ovo, por exemplo, eu vou fritar aquele ovo me concentrando, imaginando já que ele vai ser o melhor, colocando, fazendo toda a sequência concentrada para que ele seja o melhor. Com certeza, a energia que eu coloquei ali vai tornar o melhor ovo frito do mundo. No nosso trabalho, em tudo que nos envolve, então eu diria assim, viver com arte, em tudo que nós fazemos. Se o nosso trabalho não é aquilo que nós queríamos, vamos inverter as coisas, vamos transformar o nosso trabalho, vamos tentar tirar daquele ambiente o que é de melhor, vamos transformar aquele ambiente, vamos enxergar as pessoas não pelos defeitos que ela tem, vamos enxergar as pessoas pelo que ela tem de bom. Porque se nós olharmos as pessoas sempre pelo negativo, pelos defeitos que ela tem, nada vai nos aprovar. Mas todo mundo tem coisas boas. Vamos começar a enxergar as pessoas pelo lado bom. Aí fica muito fácil amar, fica fácil nos entregar. Então, quando eu amo de fato, todas as virtudes, elas já vêm naturalmente. Se eu amar realmente incondicionalmente, eu me colocar à disposição para o amor, eu já serei uma pessoa humilde. Eu não terei inveja, eu não serei orgulhoso, eu não serei vaidoso, eu não serei ambicioso. Então, Jesus, de uma maneira muito sábia, ele colocou o amor. Ele falou, eu resolvo tudo. Nós não precisamos andar com uma agenda para ver quais são as virtudes que eu tenho que cumprir ou quais são os defeitos que eu tenho que evitar. Não. Ame. Se nós amarmos incondicionalmente, sobre tudo, em todos os momentos, em todos os minutos, em todas as nossas ações, nós colocarmos o nosso melhor, colocarmos a arte em tudo que nós fizermos, tudo aquilo que nós falamos, realmente nós vamos viver melhor. Então, eu acho que o amor encerra tudo aquilo que o Ivan Lins quis trazer nesse poema maravilhoso. E essa reflexão é isso, meus amigos. Sobre tudo aquilo que nós falamos, sobre todas as dificuldades que nós vivemos no mundo de hoje, se nós amarmos, nós vamos resolver tudo. Queridos amigos, o que nós tínhamos para hoje é isso daí. Agradeço a atenção de todos, meu querido amigo Ademir, e ao plano espiritual, que sempre nos ajuda, sempre nos vai. Uma boa noite, até uma próxima oportunidade.